quero saudar todos os irmãos e as irmãs que estão nos assistindo através desse vídeo. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Eu sou Natan, diácono Natan, sou um dos regentes da UMAT Caval e vim aqui neste momento compartilhar uma reflexão da parte de Deus para mim e para a sua vida. E essa reflexão, irmão, se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 19. Capítulo 19, verso 31, que diz assim: Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, de idade de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era um homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos anos serão os dias da minha vida, para que suba para com o rei em Jerusalém? Irmãos, essa passagem nos conta da história de um amigo de Davi. É do conhecimento de todos os irmãos a história do rei Davi. Davi foi homem de muitas guerras, de muitas pelejas, de muitas vitórias, de muitas providências de Deus, mas também um homem que pecou assim como nós pecamos. E é do conhecimento também dos irmãos toda a trajetória de Davi, por onde Davi passou, o que Davi passou, o que Davi viveu. Esse texto nos retrata o ponto da vida de Davi em que ele perde o seu reinado para o seu próprio filho. Absalão tenta contra o próprio pai. Absalão tenta destruir e destronar o pai. E Davi se refugia. E Davi foge. A Bíblia nos fala que com um terço da parte dos seus exércitos, os homens que serviam a Davi, apenas um terço foi fiel a ele e fugiu com ele. Irmãos, quando Davi foge, ele vai para o deserto e se encontra com esse amigo, Barzilai. Durante toda essa fuga de Davi, Deus prepara um homem para sustentar ele. Barzilai, um homem rico, como diz as escrituras, um homem poderoso, ele foi o homem que sustentou Davi durante todo esse refúgio no deserto. E de uma forma, Davi consegue recuperar o seu reinado, Davi consegue recuperar o seu poder, Deus devolve a Davi a oportunidade de reinar e ele volta para Jerusalém. Mas nessa retomada, Davi resolve abençoar Barzilai. Davi o convida a ir para Jerusalém. O texto que acabamos de ler fala que quando Davi convida, ele está à beira do Jordão para atravessar o deserto e voltar para Jerusalém. Neste momento, Davi convida Barzilai a ir para Jerusalém. E o convite não era um convite tão simples, irmãos. Ele disse a Barzilai que ele comeria e que o rei o serviria e que o rei o sustentaria. Essa era a oportunidade. Bastava apenas ele passar o Jordão. Mas Barzilai indaga e fala: Quantos anos tenho eu para ir para Jerusalém, desfrutar de Jerusalém? Ele tinha cerca, a Bíblia fala, 80 anos e já era velho. Mas além dele estar com essa idade, irmãos, o problema não está nessa idade. O problema não está em ser avançado de idade. Está na perspectiva que ele tinha, a visão que ele tinha dele mesmo. Ele se achava incapaz, ele se achava não merecedor daquilo. Mas ele tinha um amigo verdadeiro, que o convidou e não quis. Muitas das vezes esses somos nós, que conhecemos a Jesus, que conhecemos o Rei, que conhecemos o dono do ouro, da prata, que conhecemos o Criador do universo, e muitas das vezes nós nos amedrontamos a passar o Jordão. Muitas das vezes nós temos medo de atravessar o Jordão e viver o que o Senhor tem preparado para nós. Eu quero continuar essa leitura, irmãos, mais para frente, vocês podem ler na sua casa. Davi o convida para ir para Jerusalém. E ele fala que ele não tem mais idade para discernir entre o bem e o mal. Ele não tem mais idade para poder desfrutar com discernimento tudo que ele tinha.
Mas a Bíblia nos fala que Moisés começou a rota de fuga do povo de Deus com 80 anos. Ele poderia muito bem desfrutar disso, mas a visão que ele tinha dele mesmo o impedia de fazer isso. E mais para frente no texto ele fala: como eu poderei estar em Jerusalém se eu não tenho mais paladar para me alimentar com as comidas de Jerusalém? Se eu não tenho mais gostos para me alimentar com os banquetes que o Senhor irá me servir? Ele não tinha mais o prazer em estar em Jerusalém, porque ele não tinha perspectiva. Mais para frente o texto fala também que ele não teria mais prazer em ouvir as músicas de Jerusalém, os cantos de Jerusalém. Ele não teria mais sensibilidade para ouvir as harpas tocando, os pandeiros tocando, porque ele estava com um problema. Irmão, o rei te chama para atravessar o Jordão. Só que você precisa encontrar dentro de si a capacidade que Deus pôs para você atravessar o Jordão e gozar dos benefícios que o Senhor tem para você nesta vida. Mais para frente no texto ele fala que não me compensaria ir porque breve morreria. Irmãos, o Senhor tem coisas grandes reservadas para os seus filhos. Mas essas coisas grandes só começarão a acontecer na nossa vida quando nós entendermos que o Senhor nos chamou, e o Deus que nos chamou para viver esse extraordinário é o Deus que responsabiliza cada passo que nós dermos. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu quero deixar ao seu coração. Encontre dentro de você a esperança de viver o que Deus tem preparado para nós. Mesmo que você não se sinta capaz, mesmo que você não se sinta preparado, Deus te chamou, vai adiante, atravesse o Jordão, porque o Senhor tem coisas grandes reservadas para mim e para a sua vida. Ficam todos com a paz do Senhor e que o Espírito Santo ministre melhor a todos os corações. Amém.